Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite que a casa nos fez, especialmente por podermos participar também dessa ocasião tão especial, no aniversário de 75 anos do Centro Espírita Ivon Costa. Ficam aqui os nossos votos de muito trabalho, de muitos anos mais na seara do Mestre, sob as bênçãos de Jesus, sob a inspiração de Allan Kardec e de outros tantos benfeitores, semeando consolações, esperanças, instrução a todos os corações que certamente aí têm passado, encarnados e desencarnados, e colhido as bênçãos da vida. Então, sentimos-nos honrados aqui em poder participar desse momento festivo e enviamos um abraço a todos que nos acompanham aí presencialmente no Ivon Costa, em Juiz de Fora, e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes. Estamos, de fato, como foi dito na prece, todos reunidos em um mesmo ambiente espiritual, em uma mesma sintonia de propósitos e de sentimentos. Que o Mestre, portanto, nos abençoe, nos inspire, para que possamos recolher as inspirações que nos serão trazidas e transformá-las ao longo de nossa vida, ao longo de nossos passos, em mais luz, em mais paz, em libertação, na jornada rumo ao mais alto. Então, que o Mestre abençoe a todos nós. No grande dia do Calvário. É assim que o nosso querido benfeitor Emmanuel resolve intitular um dos capítulos mais significativos da sua primeira obra mediúnica em formato de romance, trazendo ali, um relato histórico de experiências por ele mesmo vividas ao tempo de Jesus. Por meio desse título, já por si impactante, no grande dia do Calvário, compartilha ele conosco, ao longo deste capítulo, memórias que certamente ficaram gravadas de maneira indelével no seu espírito, no seu coração. Pois participava ele ali de um momento culminante, de um ápice, de algo realmente singular na história da humanidade. Quando o Mestre, que esteve conosco ao longo de alguns anos, ali findava a sua missão enquanto encarnado na Terra, para segui-la certamente como espírito, missão essa que desde há muito já vem cumprindo, em incumbência recebida diretamente do Pai, na coordenação de todo o processo evolutivo desse orbe e, mais tarde, dos que aqui fomos chegando, aportando, dos que aqui estamos aprendendo e nos educando. Então, Emmanuel, à época, senador romano, Públio Lentulus, compartilha-nos as experiências, as memórias por ele ali vividas, naquela circunstância tão significativa que, de certo modo, representou aquela encarnação, bem como esses momentos, representaram um divisor de águas para a sua existência. E nesta semana em que nós nos rememoramos desses últimos momentos de Jesus entre nós, quando aqui esteve encarnado, na chamada Semana Santa, quando, a começar pelo Domingo de Ramos, passando pela paixão, culminando com a crucificação e posteriormente a ressurreição, anualmente nós nos relembramos desses momentos, desse fecho da tarefa de Jesus entre os homens. Aproveitando, portanto, essa circunstância, nós nos propomos aqui a mergulhar nessas memórias, buscando senti-las com a carga de emoção que Emmanuel soube tão bem imprimir em toda a obra, mas especialmente nesses momentos, em que ele relata os seus contatos diretos com o Mestre Divino. À época, ele não pôde compreendê-lo, não pôde alcançar toda a altura e a magnitude daquele espírito que estava diante de si. Não aceitou de pronto o convite que lhe foi feito às margens do Tiberíades. Mas nós sabemos que não tardou muito para ele aceitar. É certo que tem sido uma longa jornada, que esse espírito vem trilhando com muito denodo, muita dedicação, desde a sua conversão ao final dessa existência,
passando pela seguinte, Nestor, e assim sucessivamente, até vir a se tornar esse benfeitor que hoje a quem tanto devemos, né, na seara espírita, pelo legado que nos tem deixado, juntamente com o seu pupilo, Francisco Cândido Xavier, o legado que nos deixaram em termos de conhecimento do Evangelho e de conhecimento da doutrina espírita, em termos de vivência verdadeiramente espírita e cristã. Nosso intuito, portanto, é mergulhar nesse mar de emoções e de lembranças, buscando divisar o que Emmanuel quis dizer com esse título, no grande dia do Calvário. Por que grande dia? Se talvez foi ele um dos dias mais tristes da humanidade, quando o justo por excelência, aquele que foi e que é a maior expressão do amor, recebeu de nós, humanidade, os cravos da nossa inclemência, da nossa ingratidão, da nossa cegueira, da nossa dureza, mas nem por isso deixando de nos amar até o fim, como registra o Evangelho de João, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Então alguém poderá perguntar-se, mas por que o grande dia do Calvário? E aqui que vem a doutrina espírita, que vem esse próprio relato de Emmanuel, esclarecendo para nós melhor todas aquelas circunstâncias que marcaram aquele dia fatídico, vem nos explicar o que está para além daquilo que apenas os olhos carnais podem ver. Porque, de fato, olhada aquela cena, visto aquele dia apenas do ponto de vista material, apenas com os olhos carnais, parece realmente apenas uma expressão de sombra, apenas, digamos, algo a se lamentar. Mas quando lançamos um olhar mais apurado, mais profundo, enxergando em espírito não a inclemência dos homens, a dureza de coração das criaturas humanas, mas o Mestre sublime em seu testemunho de amor e de fé, nós começamos a entender o que Emmanuel quis dizer com o grande dia do Calvário. Nossa reflexão, portanto, aproveitando essa circunstância da chamada Semana Santa, em que rememoramos esses acontecimentos, vai buscar nos levar a compreender melhor o que foi esse fecho luminoso da tarefa de Jesus entre nós. A paixão, a crucificação, com a posterior ressurreição. O que foi esse último gesto do Cristo junto a nós outros quando aqui esteve? Esse último marco que ele quis deixar como luz inapagável. É isso que Emmanuel vai tentar descrever para nós, recorrendo também a outras contribuições dos Espíritos que em muito iluminam a pobreza ainda do nosso entendimento, sobretudo para questões tão magnas, para exemplos e atitudes tão sublimes, que ainda não conseguimos alcançar em toda a sua totalidade. Em determinado momento, portanto, do texto, Emmanuel dirá, com toda a carga do seu coração, das suas lembranças: o senador fez questão de aproximar-se do supliciado, nas suas provações dolorosas e extremas. Aquele rosto enérgico e meigo, em que os seus olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa. Nas margens do Tiberíades, estava agora banhado de suor sangrento, a manar-lhe da fronte dilacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiada e indescritível. Os cabelos caíam-lhe na mesma disposição encantadora sobre os ombros seminus, e, todavia, estavam agora desalinhados pela imposição da coroa ignominiosa. O corpo vacilava trêmulo, a cada vergastada mais forte, mas o olhar profundo saturava-se
da mesma beleza inexprimível e misteriosa, revelando amargurada e indefinível melancolia. Não por ele propriamente, mas pela humanidade. Como durante a sua tarefa o mestre irá revelar também, quando se aproxima de Jerusalém, vê a cidade, e então diz em lágrimas: Jerusalém, Jerusalém, a que matas os profetas que lhe envio. Quantas vezes não quis ajuntar os seus filhos sob as asas, como faz uma galinha com os seus pintainhos, e não o quiseste. Por ora, a paz que lhe está reservada lhes está ainda encoberta, pela cegueira, naturalmente, em que nos encontramos. E ali, Jerusalém não representa a cidade, mas sim a humanidade como um todo. O trabalho incansável do Cristo buscando reunir-nos, como faz a galinha os seus pintainhos por debaixo das asas do seu amor e da sua paz, mas nós relutantemente temos negado essas bênçãos divinas, ainda cedendo à voz tresloucada, aos anseios desmedidos de nossas ambições, de nossas paixões, de nosso egoísmo, de nosso orgulho. Mas conta-nos o evangelista que Jesus chorou, mas uma melancolia que sequer tentamos ou ousamos descrever. É certo que não é marcada ela pelo desespero, que não é marcada ela pela dúvida, porque ele está em plena comunhão com o Pai. Talvez o quadro mais próximo para explicar essa melancolia divina seja o da mãe, vendo o filho tomar caminhos dolorosos, sem nada poder fazer, ali respeitar o livre-arbítrio, as escolhas, sendo ele já um filho de posse da sua autonomia. Assim também Jesus, a vislumbrar o que a humanidade, com os seus gestos, preparava para si, escolhendo caminhos de dor, escolhendo caminhos de sofrimento, expressava ao mesmo tempo no olhar uma celestial melancolia, mas também uma inexprimível beleza, porque encobrindo, envolvendo, suplantando essa melancolia, certamente havia e há um infinito amor que confia, que vê o futuro, que não tem apenas convicção, mas absoluta certeza da redenção. E por isso mesmo promete estar conosco até a consumação dos séculos. Era mais ou menos esse o quadro, era mais ou menos essa afeição que o senador romano orgulhoso conseguia lhe divisar naquele simples Galileu. Embora o orgulho, ele, de certo modo, sentia-se tocado, sentia-se impactado por aquele rosto, por aquela afeição, por aquele olhar mais uma vez, assim como havia ocorrido algum tempo antes, às margens do Tiberíades. E quantos espíritos não têm sido impactados por esse olhar? Porque mesmo não estando aqui fisicamente, segue o Mestre a nos olhar. A todos aqueles que aprofundam-se nessa experiência com o Evangelho, sentirão esses olhos pousados sobre si, convidando-lhes a novas perspectivas quanto à vida, quanto à evolução. Mas os que ali estavam, todos eles, foram singularmente marcados por aquele olhar. Quantos espíritos já não tivemos oportunidade de ver, seja em obras espíritas ou mesmo em reuniões, a mencionarem que tiveram esta oportunidade, esta ocasião. E mesmo endurecidos à época, nunca mais puderam esquecer aquele olhar, que trazia tanto, que trazia tamanha profundidade. Já que, como disse o próprio Mestre, são os olhos a candeia da alma, o que a revela por dentro. Então Emmanuel contemplava essa cena, aquele simples Galileu ali humilhado, com a coroa de espinhos, com aquela vestimenta em farrapos, sendo flagelado, mas mantendo-se por dentro absolutamente sereno.
irradiando aquela mesma presença de espírito indescritível que havia feito ele, senador romano, se curvar, colocar-se de joelhos às margens do Tiberíades. Prossegue Emmanuel. Por um momento, seus olhos encontraram os do senador, que baixou a fronte, tocado pela imorredora impressão daquela sobre-humana majestade. Não conseguiu nem manter o contato, olho a olho. Tamanha fulguração daquele olhar. A sensação deve ser a de ter o seu íntimo devassado, sentir-se penetrado pela luz, e nem todos estaremos ainda habilitados a lidar assim, com tamanha, digamos assim, impressão, com tamanho envolvimento, com tamanho impacto. E ele então logo desvia o olhar, mas fica marcado por aquela imorredoura impressão que, passados mais de 1900 anos, ele descrevia então nessa obra, e a gente quase que pode tocar o sentimento que ressalta, né, que exala dessas palavras. Mas nós sabemos como se dá o desdobramento desse dia, como os fatos vão se sucedendo. Após o flagelo que Pilatos impõe a Jesus, tentando acalmar a sanha da multidão, ainda assim a multidão não se acalma. Os fariseus, doutores da lei, buscavam de todas as maneiras criar ali intrigas, criar ali calúnias, para realmente conseguirem o seu intento, que era eliminar o Messias. Então começam a difundir que aquela oscilação de Pilatos, que não queria, num primeiro momento, condenar Jesus à morte. Inclusive, a sua esposa, Cláudia, havia sonhado, na noite pregressa, né, um sonho profético para que ele não se comprometesse naquela questão, para que ele para que ele pensasse muito bem nas escolhas que tomaria diante do justo. Ele, num primeiro momento, não queria, então, levá-lo, né, à condenação propriamente, porque não via nele culpa alguma, mas começam as intrigas, os fariseus, acusando Pilatos de fraqueza, talvez de não estar mais sendo tão fiel a César e etc. Aquilo desperta a ira, a cólera de Pilatos e também a multidão que parecia realmente determinada em conseguir aquela condenação, ameaçando mesmo uma rebelião de mais larga escala, e Pilatos, temendo perder o controle da situação, acaba por ceder, e então, no gesto simbólico da lavagem das mãos, entrega o mestre para a crucificação. Por isso, mais adiante, ainda em seus relatos, Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, dirá a respeito de Jesus: até o momento de sua saída sob a cruz, ninguém se interessara por ele, junto à autoridade do governador da Judéia. Como nós sabemos, pela própria obra, apenas Lívia, a esposa do senador, havia buscado ali algum meio de interceder por ele, sendo, no entanto, tolhida, limitada pelo próprio Pilatos, pelas circunstâncias das coisas, do momento. Mas até o momento, sob a saída da cruz ali, até o momento da saída sobre a cruz, ninguém havia intercedido por ele. Depreendia daí o senador que, quantos seguiam o mestre de Nazaré nas margens do lago em Cafarnaum, o haviam abandonado inteiramente. De uma das janelas do palácio, considerou penalizado o desprezo infligido àquele homem que um dia o dominara com a força magnética da sua personalidade incompreensível, observando a ondulação da turba enfurecida ao sair o inesquecível cortejo. Então, mesmo ele, o senador, que não havia conseguido alcançar a dimensão daquele espírito e havia recusado o convite que o mestre lhe havia feito, ali se sentia penalizado, porque, embora não compreendendo as ideias de fraternidade, de humildade, sobre as quais o Messias havia lhe falado, ele percebia que existia ali um coração caridoso, existia ali um justo.
e vê-lo naquela solidão, abandonado pelos seus e por aqueles a quem tanto beneficiara, mesmo a multidão que agora clamava pela sua crucificação, ele se sente penalizado. É o primeiro arroubo, talvez, de sentimento que mais tarde haveria de levar aquele coração a entregar-se dali para os séculos por vindouros ao Evangelho. Ali, o coração de Públio Lentulus começava a se sensibilizar, de fato, ao toque do amor de Jesus. Demandaria ainda um tempo, pois, como sabemos depois, ele entra num processo com relação à Lívia, né, de insulamento, de profundo egoísmo, de dureza, que mais tarde somente, ou do qual somente mais tarde despertaria. Mas ali já temos os primeiros traços dessa sensibilidade a se desenvolver. Ao lado do mestre, não se via mais a carinhosa assistência dos discípulos e seus numerosos seguidores. Apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava o vulto impressionante e agoniado de sua mãe, o amparavam afetuosamente no doloroso e derradeiro transe. O calor era sufocante naquele momento do dia. À distância, à medida em que o cortejo foi se afastando, ouviam-se apenas o relinchar dos cavalos e o tinir das armaduras. E então, Emmanuel conclui o parágrafo, ou melhor, o capítulo. Impressionados com o espetáculo, que aliás não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Então, como se nada de especial, de importante estivesse ali a acontecer. Voltam para os seus afazeres, afinal de contas, aquilo era um acontecimento de certo modo comum naquela região ou em outras regiões do império. Daí a minutos, Cláudia, esposa de Pilatos, mandava servir doces, vinhos e frutas. E enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Mal imaginavam aquelas criaturas, os que estavam ali nos arredores de Jerusalém para a festa da Páscoa, que naquele pequeno monte, naquela cruz tosca, haveria de se acender uma luz inextinguível para a história da humanidade. E é sobre o que está naquele ato, naquele momento, para além do olhar material, que nós queremos refletir e conversar. Porque, como nos dirá Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo de número 103, muitos têm certa dificuldade em refletir sobre esses momentos da vida de Jesus. Alegam que talvez seria uma cultura indébita de sofrimento, relembrar esses momentos. Por que não relembrar apenas os momentos de mais alegria? Mas Emmanuel dirá que ele é daqueles que entende em cada momento da vida de Jesus uma riqueza de lição. Tesouros que não podem ser desperdiçados. E especialmente esta ocasião, do madeiro infamante, dirá Emmanuel neste capítulo, ela está repleta de majestade simbólica. Algo sobre o que o apóstolo Paulo foi talvez um dos primeiros a conversar, divulgar, comentar, por exemplo, na sua primeira epístola aos Coríntios, quando, no primeiro capítulo, ao tratar em vários momentos da cruz, da crucificação de Jesus, ele dirá que pregava o Mestre crucificado, que para uns era loucura, para outros era escândalo, mas que, em verdade, para aqueles que iam percebendo toda essa majestade simbólica, iam compreendendo o que está por trás daquele momento, daquele instante, ali haveriam de encontrar, na verdade, profundas lições, celestiais convites.
O benfeitor espiritual Cláudio, no livro Ave Cristo, dirá que o Mestre crucificado é divino desafio para as nossas almas, para aqueles que sabem ver, para aqueles que, para além do quadro doloroso, materialmente falando, vislumbram a sublimidade do sentimento que está envolvido naquele gesto, naquela renúncia, naquela entrega total, com plena fidelidade, com amor incondicional, com perdão irrestrito, com humildade plena. Por isso, mais uma vez, Emmanuel, agora no livro Fonte Viva, no capítulo 97, ele dirá: há uma glória oculta na crucificação. Reverberando, Emmanuel, um texto, mais uma vez, de Paulo, que diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos, ela é o poder de Deus. E Emmanuel, ao comentar essa fala, dirá nesse capítulo que da voz, ou do Calvário, desceu uma voz, um chamado, um clamor para a humanidade. A princípio desagradável, incompreensível, mas para aqueles que vão deixando os círculos das reencarnações de baixo teor espiritual, para aqueles que vão deixando o cativeiro das paixões, a cegueira ainda dos sentidos e das ilusões, começam eles a perceber o que essa voz verdadeiramente está a nos dizer, porque ela nos fala do ápice da entrega, da sublimidade do amor, do que há de mais belo, completo, pleno em termos de virtudes. Ali, como que se fundem todas as virtudes celestiais naquele quadro magnífico. Por isso ele diz nesse capítulo: há ali uma glória oculta na crucificação. Antes do Mestre, muitos foram aqueles que morreram do mesmo modo. No entanto, a cruz, o madeiro de Jesus, acrescentará Emmanuel em outro momento, se tornou inesquecível, se tornou único, uma luz inextinguível pela qualidade do sentimento com que o Mestre a ele se entregou, sem qualquer exigência, sem qualquer reclamação, sem qualquer revolta, sem qualquer desejo que não o de servir ao Pai em plenitude e o de seguir amando, mesmo aqueles que o abandonavam. É aí que está esse grande dia do Calvário, visto pelos olhos do Espírito. E para complementar ainda mais esse nosso entendimento, essa ampliação de perspectivas e de visão, que convida, no fundo, a uma depuração do nosso sentimento, que nos convida a ver a vida por um novo olhar, aprendendo a valorar as coisas e as atitudes de maneira diferente, recorremos nós a um outro texto que muito nos impactou sobre esse grande dia, sobre a paixão do Mestre, sobre a crucificação, com a posterior, naturalmente, ressurreição, como a nos dizer implicitamente que é por meio das cruzes da vida que vamos encontrando a vida nova e renovada. É só sabendo levá-las ao Gólgota de nossos testemunhos, no cumprimento de nossos deveres, que haveremos de encontrar a verdadeira liberdade e a ponte de ascensão para novos planos espirituais. Talvez por isso a cruz nos remeta à figura de uma seta a nos apontar para o mais alto, como a nos dizer que ela a que nos projeta. As nossas cruzes, e cada um terá as suas, são elas as que nos projetam efetivamente a uma libertação do espírito que tanto temos ansiado e ainda não temos encontrado, porque ainda estão cativos às nossas ilusões, à materialidade. Até nisso a cruz nos ensina em nos tirando da terra. Jesus ali foi tirado da terra e colocado entre a terra e o céu. Assim também nós, nossas cruzes vão aos poucos nos descolando do terra a terra da vida. São nas experiências mais desafiadoras que nos impelem a voltarmos a nós mesmos, a mergulharmos mais profundamente em nosso íntimo, a analisarmos e verificarmos a exiguidade, a efemeridade de tudo que está fora de nós, para então aprendermos melhor a identificar e a valorizar a perenidade daquilo que vamos construindo por dentro de nós.
A cruz vai fazendo isso, ela vai nos descolando da terra e nos projetando, ainda que alguns centímetros, um pouco para mais alto. Mas é essa seta que vai gradualmente, ao longo das existências, nos cursos, ou no curso das transmigrações, vai nos projetando cada vez mais em direção aos páramos que um dia veremos de alcançar, na integração dos discípulos que ora somos, com o Mestre em seu perfeito amor, quando libertos estivermos de nosso cativeiro. Então, para refletirmos sobre isso, recorro a essa outra mensagem de uma coletânea que muito admiro, dessa coletânea aqui do País da Luz. Esse é o volume de número 4, são 4 volumes ao todo. O médium é Fernando de Lacerda, um grande médium português, daqueles ali precursores mesmo, né, daqueles primeiros tarefeiros, que viveu inclusive um tempo no Brasil. Fernando de Lacerda viveu ali no final do século XIX, né, início do século XX, não me lembro ao certo quando ele veio a desencarnar, mas ele viveu um tempo no Brasil também. Inclusive ele é citado, por exemplo, na obra Memórias de um Suicida, por Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco foi um dos espíritos que se manifestaram por ele, foi por meio de Fernando de Lacerda que Castelo Branco trouxe as suas primeiras mensagens de além-túmulo, né, antes mesmo de escrever a obra por Ivone do Amaral Pereira. Então, Camilo Castelo Branco cita com muito carinho na obra. E, enfim, essa coletânea é de uma riqueza espiritual imensa. Nós temos aqui vários espíritos que comparecem, de Victor Hugo, a Napoleão, a Teresa d'Ávila, a Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, grandes poetas portugueses, João de Deus e outros tantos. E, neste volume de número 4, nós temos aqui, no capítulo 5, uma mensagem de Alves Mendes, foi também um escritor, denodado escritor português, em que ele vai falar sobre a paixão de Jesus. E o entendimento dele sobre toda essa cena vem bem ao encontro daquilo que Emmanuel já preparou aqui para nós, com as suas memórias, com esse título, e é realmente de nos impressionar, assim, como um espírito mais trabalhado, né, na sensibilidade, mais aprimorado na percepção espiritual, consegue extrair reflexões tão belas, de passagens aparentemente tão desafiadoras do Evangelho, ou que talvez pareçam assim apenas descrever um fato histórico, conseguem ali os espíritos extrair reflexões que fazem parte mesmo dessa sabedoria da vida que vai compondo os quadros e os cenários do próprio Evangelho, de modo que tudo tenha significação, de que tudo possa fazer algum sentido na nossa existência, na nossa experiência agora. Essa é a bênção mesmo do estudo do Evangelho, contínuo, constante, na medida em que ele vai se alargando, e isso ocorre porque também nós, enquanto espíritos, vamos alargando as nossas possibilidades de entendimento e de sentimento, a gente vai descobrindo o Evangelho sempre cada vez mais belo, grandioso em suas expressões, nas verdades que nos traz, na luz que nos projeta. E essa mensagem, a primeira vez que a li em lágrimas, porque é realmente muito marcante. Não a lerei inteira, porque é uma mensagem, de certo modo, extensa, mas aqui nós recolhemos alguns trechos que julgamos possam ser úteis para que não fiquemos apenas numa reflexão histórica sobre os fatos dolorosos que lá se deram naquele dia, mas para que conectemos esses fatos à nossa vida. Para que saibamos aprender com o que ali se deu, com o testemunho e exemplificação de Jesus, com toda aquela majestade simbólica, e disso extrair recursos e elementos para a nossa sublimação hoje, para que nós também tenhamos a força, a resolução, a firmeza de tomar nossa cruz aos ombros e levá-la ao calvário de nossos testemunhos, com fidelidade, com esperança, com amor, porque só assim com o Senhor estaremos conseguindo o nosso passe de liberdade para outras esferas da vida, para maiores possibilidades de servir, de amar, de compreender a glória divina
e de expressá-la de algum modo por meio de nós, por meio do nosso coração. Por isso, Alves Mendes inicia sua mensagem dizendo o seguinte: Paixão de Cristo. Rememora mais uma vez a humanidade, o ato culminante da grande tragédia divina, em que o justo, subindo o cerro escalvado do Calvário, deixou lá o exemplo da sua vida terrena, a alumiar as gerações que haviam de vir. Então, olha, essa mensagem, ela veio antes, inclusive, dos relatos de Emmanuel. E aqui ele trabalha essa mesma simbologia com a qual Emmanuel finaliza o capítulo. Mal sabiam os corações que naquele cerro escalvado, aquele pequeno monte agreste, e por meio daquela cruz tosca e rude, ali ficaria uma luz a alumiar as gerações que haviam de vir. Nessa vida de Jesus, prossegue ele, tão humilde, tão pobre, tão grande, tão generosa, votada ao amor, votada ao sacrifício, pôs Deus todos os tons da luz que pudessem ficar servindo de farol ao cérebro, ao coração e à ação de todos os homens. Jesus, portanto, em sua vida, em sua mensagem, meus amigos, ele sintetiza todas as cores num esplendor que realmente fulgura, que de tamanha luz chega a nos cegar, mas aos poucos estamos nesse esforço de nos acostumar com essa luz, para que não mais apenas venhamos a nos encantar com ela, mas para que saibamos acolhê-la, introjetá-la em nosso coração, em nosso modo de ser, de atuar, para que ela não seja mais apenas luz recolhida, mas luz também refletida, expressa em cada gesto, em cada ato, em cada olhar. É o que nós estamos a buscar quando os Espíritos definem para nós Jesus como sendo modelo. Quis Deus que ele fosse esse referencial, esse farol que sintetiza, que reúne todos os tons da luz, atendendo aos espíritos nas mais diversas condições, graduando-se inclusive na expressão da luz, de modo a atender a cada espírito, a cada consciência na faixa em que está, de evolução e de entendimento. O Evangelho não nos revela a sua luz inteira, toda, de pronto, imoderadamente, não. Por isso mesmo o Mestre utilizou-se das parábolas, das metáforas, que atuam como filtros a condicionar a luz à capacidade perceptiva de cada criatura que se aproxima do Evangelho. Como encontramos no livro Os Mensageiros, no capítulo de número 11, o Evangelho é livro divino e não revela o seu tesouro oculto senão à medida em que vamos nos libertando da cegueira da vaidade e da ignorância. Vamos descobrindo novas colorações, novas tonalidades, novas belezas no verbo sublime e encantador do Mestre, novas sutilezas inspiradoras e encantadoras no seu modo de agir e de proceder. A todos aqueles que buscam aprender com o livro divino, com esse livro da vida. Prossegue ainda Alves Mendes, e como se não fosse bastante o exemplo em que cada ato dele surge, a lição que vem de cada palavra, a luz que irradia de cada ideia, o conforto que se colhe de cada uma de suas consolações, a paz que se encontra em cada um dos seus conselhos, a felicidade que se bebe em cada uma das suas esperanças, a certeza que nos vem de cada uma das suas afirmações, ou seja, já não bastasse tudo isso, a verdade que rompe de toda a sua ação, ainda da sua morte, nos vem lição preciosa de resignação à dor, de submissão à vontade de Deus.
de piedade ou de abnegação às grandezas e às doçuras da vida, e de piedade e de perdão para todos os que, neste mundo, cegos de paixão, inveterados de ódios, cortejando a injustiça, martirizando a inocência e cometendo, jubilosos e felizes de altivez, o supremo ato de ingratidão, fazendo só o mal a quem só lhes fez o bem. Então não bastasse tudo o que se expressa da sua vida, mesmo a sua morte, irradia para nós lição, ensinamento, reflexão, que séculos não foram capazes de esgotar, de delimitar. Por mais avancemos no tempo, mais o Evangelho parece se engrandecer e se dilatar ao nosso entendimento e ao nosso coração. E aí ele vem falando, então, do trabalho de Jesus, renovando por completo as bases em que a sociedade haveria de se refundir, de se reconstruir no transcurso dos séculos, renovando por completo o entendimento do que seja glória, do que seja grandeza, do que seja triunfo. Ele vem comentando sobre tudo isso e fala, naturalmente, das resistências, então, que ele despertou. Nunca ele recorreu à violência, à imposição. No entanto, pela luz mesmo que acendeu, acabou por incomodar aqueles que nos comprazíamos ainda nas sombras e que, tentando manter aquele status quo, tentando manter ainda o modo de funcionar e de operar do mundo e da humanidade, os falsos princípios pelos quais nos regíamos e ainda temos nos regido, intentamos, então, eliminá-lo. E aí ele diz que mesmo apesar disso, apesar desse projeto de eliminar ao mestre, em tudo quiseram dar exceção, mais adiante, né? Que só revestia grandeza ao cenário e ao desenrolamento do drama de que havia sair, como milagrosa maravilha, a luz redentora da humanidade. Então, por mais que marcássemos esse nosso gesto para com o mestre com requintes de ingratidão, de crueldade, tudo aquilo só fazia engrandecer ainda mais aquela cena, aquela memória na história da humanidade. Porque a sombra outra coisa não faz senão apenas emoldurar ainda mais a luz. Dar ainda mais destaque à luz. Quanto mais intensa a sombra, mais refulge a luz. E assim foi em relação a Jesus. Por mais que quiséssemos dar exceção àquele ato, marcá-lo como singular e único para, de uma vez por todas, eliminar aquela ideia que com ele vinha, que com ele nascia, não conseguimos senão destacar aquela ideia ainda mais. Por mais que os seus algozes buscassem eliminá-lo para fazê-lo esquecido de uma vez para sempre, não conseguiram senão gravar indelevelmente na história da humanidade e dos corações a sua figura e a sua mensagem. A cruz, que deveria ser instrumento de humilhação, porque era algo infamante naquela cultura, que deveria ser, portanto, um marco do pleno esquecimento daquele louco Galileu, acabou por se tornar a sua maior glorificação, como Paulo mais tarde destacaria na sua epístola aos Coríntios. E aí ele prossegue no próximo parágrafo. Parecia que, propositadamente, os algozes do mestre procuravam efeitos simbólicos e expressivos. Sem que o soubessem, acabavam por conferir ainda mais destaque àquele acontecimento. Até quando quiseram rebaixá-lo, colocando-o entre os dois facínoras maiores que povoavam as suas prisões, assim eles, traziam mais simbologia. Simbólico e belo. Ninguém que adorasse o Cristo e tivesse a previsão profética do futuro e a consciência justiceira do passado, o faria melhor. E para que em nada falhasse a cor, nem a expressão, sucedeu que desses facínoras, em meio de que ficava o justo, um era endurecido no crime, impenitente e mau. O outro, arrependido, convertido e humilde. Eles eram o símbolo da humanidade. Então, o que Alves Mendes está dizendo? Que por mais que os seus algozes não alcançassem, ele
o que estavam fazendo, né, toda a dimensão do que estavam ali fazendo, em tentando rebaixá-lo, humilhá-lo ainda mais, acabaram por construir um quadro ainda mais simbólico e ainda mais belo, colocando-o entre dois ladrões, um ainda impenitente, ainda orgulhoso, ainda endurecido, e outro já arrependido, humilde, mais brando. Ali eles colocavam o mestre no meio deles como a representar um divisor de águas. Ambos representam condições da humanidade e o mestre ao meio, um divisor de águas. Por isso ele continua: que é Jesus entre a humanidade? Que representa? Que é a sua ação? Quem não vê que ele, desde que da sua boca começaram a soltar-se palavras de perdão, paz, de vida, como do sol, ao aparecer do escuro da noite, começam a soltar-se chispas de luz que vêm iluminar o mundo, ele não é outra coisa que o intermediário entre o mal e o bem, como a aurora entre a noite e o dia. Olha que linda composição. O primeiro ladrão, ainda impenitente e endurecido, a representar um estágio da humanidade, de muitos corações ainda na terra. O segundo, a representar aqueles que já ao contato do Mestre, tendo passado por esse divisor de águas em sua experiência, começam a construção de um novo estado íntimo. Começam, enfim, a adentrar o paraíso, como diz o próprio Mestre, né, na frase que às vezes é mal interpretada, como se Jesus prometesse o céu pleno ao indivíduo apenas pelo arrependimento, mas não. Ali é o paraíso a representar a esperança do recomeço, a reconstrução, o refazimento, aquela alegria de ser acolhido e de perceber que é possível mudar, é possível recomeçar. Jesus no meio a representar para nós essa guinada, essa mudança tão significativa de vida, de horizontes, de perspectivas. Claro, o início de um processo todo a ser efetuado, uma longa caminhada a ser trilhada, mas já um marco a representar um antes e um depois. Talvez por isso ele tenha, inclusive, dividido a própria história da humanidade. Mas prossegue aqui Alves Mendes. Quem não vê que ele tem estado desde então e continuará a estar entre a treva e a luz, entre a mentira e a verdade, entre a vingança e o perdão, entre a guerra e a paz, entre o desespero e a esperança. É ele que, do escuro da ignorância e da perversidade, vem arrancando e trazendo para a luz da perfectibilidade os pobres espíritos atrasados e transviados. Que, das doutrinas errôneas, vem trazendo os intelectos para a luz verdadeira. Que dos antros da raiva e do ódio vem conduzindo os infelizes para as regiões do amor. Que das imperfeições humanas que das imperfeições humanas de que resultam as rixas e as guerras, vem conduzindo pela brandura e pela mansidão das suas doutrinas para a prometida paz universal. E que dos pélagos onde sofrem as almas e os corpos, em estremecimentos de exaspero, que supõe infinito, como num lendário inferno inconcebível, vem trazendo ele, os infelizes, em procissão de riso e de amoroso conforto, para os reinos azulados da esperança. Olha que maravilha esse entendimento, gente. O mestre entre aqueles dois personagens a representarem o nosso ontem e o nosso amanhã com Jesus. O ontem sem ele, o amanhã a começar no presente com ele. Como diria Paulo em uma de suas cartas, outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Caminhai como filhos da luz. Continua o Espírito. Bem fizeram em pô-lo entre o mau e o bom ladrão. O mau era o passado, o bom seria o futuro. O mau era o irredimido, o bom era o redimido. O mau era o homem, o bom viria a ser o anjo. O mau era o mundo, o bom seria o céu. O mau era a humanidade terrena, caída em expiação na terra pelos seus vícios, pelas suas torpezas, pelas suas qualidades más. O bom seria a humanidade liberta, que viria a povoar os espaços, purificada pelo arrependimento,
pela luta, pela virtude, e ascenderiam em avançadas, quentes de luz, em bandos felizes de convertidos e purificados aos mundos melhores, de mais ideal perfeição, até atingirem a felicidade suprema dos puros servidores do Pai. E não foi só a vontade dos homens que representou na simbólica companhia do justo a sua ação eterna. Até a natureza se associou, porque o dia fechou, os relâmpagos, né, cortaram os céus naquele momento fatídico. Até a natureza, portanto, se associou, fazendo que no instante supremo em que o maior dos espíritos se libertava da carne que lhe fora cárcere e instrumento, a terra tremesse, o céu se caliginasse e os raios cruzassem convulsivamente os espaços negros em fulgurações de luz. E a natureza dizia assim que a vida daquele que na terra morria ignominiosamente, sendo o justo, aluíra e derruíra um passado que era treva no mundo e o sulcara com a sua luz rápida e deslumbrante. As velhas sociedades tremiam e a escuridão ficava cortada, rajada de luz, que a faria desaparecer na continuação dos tempos. Até a natureza, como a dizer que ali iniciava-se um processo sem mais retorno, que ao longo dos séculos haveria de fazer as sombras cada vez mais perderem espaço para o fulgor e o poder da luz, a se expandir, a se irradiar cada vez mais amplamente por meio dos corações no mundo. A morte de Jesus a tudo traz exemplo e conforto. Quem há no mundo que, sentindo-se infeliz, voltando os olhos do seu espírito em tribulação para o escalvado cerro de Jerusalém, se não sinta menos desgraçado? E então, mais adiante, que cada homem na terra, bom ou mau, pobre ou rico, onipotente ou escravizado, feliz ou infeliz, chorando em desesperos ou rindo em venturas, volva por um instante o seu pensamento ao espetáculo único de há 2000 anos, que há 2000 anos se representou numa velha cidade tórrida da Judéia. Medite, penetre a lição suprema que de lá irradia em ondas de som, de luz, de cor, de perfume para todos nós. Essa, meus amigos, é a majestade simbólica que Emmanuel quis para nós destacar. É a grandeza dos sentimentos que ali estão sumarizados, na plena doação, na caridade em seu mais alto nível, naquele que, abandonado por tantos, soube pensar em todos, a todos ou por todos rogou a Deus, pedindo perdão para a nossa ignorância ainda, para a nossa dureza de coração. Lembrou-se de cada um dos discípulos seus, voltando mais tarde, desejando-lhes, em suas primeiras palavras, paz, sem qualquer reprimenda, sem qualquer reclamação. Até mesmo de Judas, o discípulo, o coração querido e invigilante que havia se precipitado, mesmo no madeiro, Jesus dele se lembrava, como nos dirá Humberto de Campos, numa belíssima mensagem intitulada O Anjo Solitário, em que nos fala de um dos últimos pedidos de Jesus, quando, visitado por cortes e mais cortes angélicas, de repente recebe a visita do mais luminoso dos anjos, que fende os céus, coloca-se ali aos pés da cruz, em sinal de reverência, e então cola o seu ouvido aos lábios, cerrados praticamente de Jesus, que então apenas balbucia, dando-lhe uma ordenação, e aquele anjo sai célere em missão, a ele designada por Jesus. Dirá Humberto de Campos, a missão daquele anjo da caridade seria a de amparar a Judas, que havia acabado de se suicidar. Um amor, portanto, que, como nos disse João, amou-nos até o fim. Não somente aquele fim da sua existência material, mas um amor que há de nos amar até o fim, de um tempo na terra, até a consumação dos séculos, para que adentremos novos tempos, para que adentremos, enfim, novos horizontes em busca do reino de Deus, que há de nos unir um dia a todos no amor sem fim de nosso Pai, do qual Jesus tem sido para nós a máxima expressão.
que meditemos, sempre que a dor e a cruz pesarem em nossos ombros, nesse gesto, nesse dia, no grande dia do Calvário. E ali encontraremos não somente consolação, vendo que o Mestre foi à frente, que ele sabe exatamente o que estamos a sentir, mas também sentiremos-nos desafiados, chamados a darmos um pouco mais de nós por essa grande causa, por esse grande movimento de luz, de redenção e de amor. Que Jesus nos abençoe a todos e nos inspire, e que saibamos seguir com coragem, nele inspirados, o nosso Calvário, para também podermos expressar, ainda que pequenina, a nossa luz ao mundo, fazendo coro ou reunindo-nos, unindo-nos a Jesus, nesse acender das luzes que há de marcar para a humanidade um novo tempo. Muita paz e muita luz a todos. Que Jesus lhes abençoe sempre.